Geralmente eu costumo trazer desenhos que assisti na infância, que não são tão conhecidos ou que foram esquecidos com o tempo. Todos os desenhos que eu trouxe até o momento para o canal são desenhos que por muito tempo eu tinha esquecido o nome, mas por conta da minha memória eu lembrava deles com facilidade. Só que esse não é o caso do desenho do vídeo de hoje. Nos meus vídeos muitas pessoas têm comentado sobre vários desenhos esquecidos. E lembrando, eu não falo só de filmes animados, eu falo de séries animadas também. Então, se tem algum desenho que você não lembra, ou você lembra, mas não tem muito reconhecimento, deixe nos comentários, vai que vira vídeo. No vídeo de hoje, eu vou trazer um desenho que estava enterrado na minha memória e que foi desenterrado por uma seguidora do perfil. Mais especificamente, eu estou falando do filme Lego Bionicle, A Máscara de Luz. Mas antes de falar do filme em si, eu preciso falar um pouco da linha Lego Bionicle. Acredito que todo mundo conheça Lego. Para quem não sabe, que eu acho difícil, é tanto o nome do brinquedo, mas também é o nome da empresa que produz as pecinhas de montar. Diferente do que eu achava, Lego tem mais de uma linha de brinquedos. Tem a linha clássica, que você monta do jeito que quiser, e tem outras linhas com propostas diferentes, voltadas para outros públicos. No caso da linha Bionicle, o público-alvo era os pré-adolescentes. As maiores diferenças dessa linha para a principal são que os bonecos da série Bionicle têm uma história própria, e os brinquedos são muito mais voltados para a ação do que para a criatividade. A parte de montar é bem mais limitada, mas em compensação os brinquedos se mexem através de partes mecânicas montáveis. O mais próximo que eu tive desses brinquedos era a versão do McDonald's, que não tinha partes de montar, mas cada um fazia algo diferente. Eu achava legal. Agora falando do filme, eu não achei nada sobre os canais que passaram essa pedrada, mas pode ser um baita de um efeito Mandela. Mas eu lembro de ter assistido isso na Record. Como eu disse, pode ser só um efeito Mandela. A história é a mesma dos brinquedos, só que logicamente adaptada para um filme. E qual que é a história dos brinquedos? Eu vou contar quando eu estiver falando do filme, né? Cavalo. Mas antes, agora você pode se tornar um membro do canal. Sendo membro, você ganha um selo exclusivo, emotes personalizados, e se escolher o plano com controle, você ainda tem acesso antecipado aos vídeos. E com o tempo, vou adicionar mais benefícios. Não quero virar CLT. O filme começa com um narrador explicando toda a lore do que aconteceu no passado. Resumidamente, existe um espírito de luz que desceu do céu e criou seres chamados de Matoran. Ele abençoou esses seres com 3 virtudes: unidade, dever e destino. Por muito tempo esse povo viveu em plena paz, até que o irmão invejoso de Matanui, Makuta, desceu dos céus, colocou o irmão para dormir e liberou as suas sombras no mundo. Então a gente começa a acompanhar 2 dos personagens principais, Jeller e Takua. O Jeller está procurando o Takua, pois daqui a pouco eles têm que jogar uma partida de um jogo que parece futebol, mas utilizando conchas de sorvete para fazer gol. Enfim, ele encontra o Takua no subterrâneo, que estava atrás de um totem de proteção. O totem cai na lava, e de dentro dele sai uma máscara de luz. Por conta do totem que foi retirado do seu pedestal, o local começa a desmoronar, bem na hora que o Takua estava no meio da lava. Tudo parece perdido, até que aparece um Toa de fogo. Os Toas são guardiões elementais, até o momento existem 6, e eles foram criados pelo espírito da luz para proteger aquele planeta das ameaças de Makuta. Está na hora do jogo, e eles não podem se atrasar. Durante a partida descobrimos que existem várias tribos de acordo com cada Toa de cada elemento. Antes da partida começar, vemos que o Toa de fogo e a Toa da água não se dão muito bem. A tribo de água vence a partida e sem querer o Jeller derruba a máscara de luz em público. A máscara revela que em breve chegará um 7º Toa, o da luz. Então o Jeller é escolhido para ir atrás do 7º guardião, e o Takua será o seu escriba. Todos os personagens ficam sabendo que a profecia da chegada de um 7º Toa irá se cumprir em breve. Conta de uma 7ª estrela no céu. Quando eu digo todo mundo, isso inclui o Makuta. Prepara lagartixas satânicas das trevas sombrias para impedir que seu irmão desperte. A dupla parte em busca do 7º guardião. De repente, uma nuvem de sombras aparece e as lagartixas surgem, atacando a Toa da água. Ela se esconde e nisso eles vão atrás da tribo do fogo. Percebendo isso, a Toa da água chega primeiro que os filhos do Makuta. Agora unidos, eles enfrentam os filhos das trevas. A primeira vez,
Eu achei que eles seriam extremamente fortes, porque são os guardiões dos elementos. Só que eles perdem muito fácil para esses bichos. Eu esqueci de falar, mas esse bucho ainda por cima foi envenenado. A luta acaba, a dupla de guardiões perde, e as criaturas, não achando o que eles estavam procurando, afundam a tribo do fogo. Makuta teme pela maldição das sombras dele. A máscara de luz? Então procuram o sétimo Toa. Jeller e Takua. Enquanto isso, a dupla de protagonistas montada em seu caranguejo, que não tem importância nenhuma para a história, é atacada por um urso. No início eu achei que era um dinossauro, mas o filme fala que é um urso. O Jeller faz o bicho de touro mecânico. Só que não adianta muita coisa. Então para salvá-los aparece o Toa do Vento. Após salvar a dupla, ele oferece uma carona, pois a máscara que está guiando eles está apontando para a tribo do gelo. De repente começa um barulho de tambores, o Toa do Vento decifra o som, dizendo que a tribo do fogo foi afundada. Os tambores de Lecoro. Notícia muito triste. A sua aldeia, ela foi invadida por Hakshi. Deixando o Jeller e o Takua tristes. Mas eles não podem desistir. O Toa do Vento sai voando para ver como estão seus irmãos. Ah, mas você não está usando os nomes reais dos personagens e dos lugares. Quer ver o filme do jeito que ele é? Assista o filme. Continuando, agora na tribo da neve, do gelo, enfim, eles são atacados pelos filhos do Makuta. Então aparece o Toa do Gelo, que toma só uma e cai no chão. Nossa, hein? Esses guardiões são tudo bucha. Matei o Pleiade, deitei o Papakill, matei os 3. Tudo fraco. Clipa aí, cara. Na moral, esse é o único que merece o meu respeito. Então acontece algo no filme que me incomodou muito. De repente os guardiões somem sem nenhuma explicação plausível. Ah, mas eles foram proteger a tribo deles, ver como estavam seus irmãos. Só que depois o filme para de dar essas desculpas e só faz os personagens sumirem e aparecerem porque sim. Salvei, mas o roteiro não precisa mais de mim. Ué, mas você não precisa ajudar seus irmãos? Máscara guia Takua e Jeller até uma caverna. Lá Makuta começa a fazer a cabeça do Takua, dizendo que poupará a vida de seu amigo se ele entregar a máscara de luz. Com medo de estragar tudo, Takua vai embora. Agora vai começar o arco de personagem do Takua. Tem algo que eu não expliquei e deixei para agora. Quem deveria ser o mensageiro do Guardião da Luz era o Takua, porque ele encontrou a máscara. E a lenda diz que o mensageiro do Guardião da Luz é aquele que encontrar a sua máscara. Só que ele não faz isso. Por quê? Ele é um cagão. Jeller continua sua jornada enquanto Takua vai para a tribo da terra. O Toa de Areia aparece e diz para seu irmão de terra que a máscara de luz foi encontrada. Todos comemoram, só que de repente a parede ao lado deles explode. Os filhos do Makuta aparecem e não, esses não são os mesmos que ficaram presos no gelo. Esses são outros enviados pelo Makuta e são bem mais poderosos que os anteriores. É tanto que eles matam os Toas da terra e da areia sem nenhuma dificuldade. Os outros guardiões chegam e conseguem derrotar uma das criaturas, enquanto as outras duas são derrotadas pelos guardiões da terra e areia. Ué, mas eles não estavam mortos? Foi o que eu pensei, mas depois o filme dá uma desculpa esfarrapada, dizendo que o guardião de gelo salvou eles. Esse é outro defeito do filme. Tem muita coisa que ele poderia explicar, mas ele só não explica. Um exemplo disso é aquela treta que a guardiã da água tem com o guardião do fogo. O filme não explica que treta é essa. Agora falando do Takua. Quando toda essa treta aconteceu, ele estava na tribo da terra e percebeu que na verdade as criaturas estavam atrás dele e não da máscara, já que ele seria o verdadeiro mensageiro. Aqui, o filme dá a entender que ele ficou corajoso porque viu os guardiões lutando para salvar a vida dele. Então ele volta para o seu amigo e diz que agora será o mensageiro. Eu entendo o arco do personagem, mas não vou passar pano, porque mesmo deixando de ser um covarde e um irresponsável, ele ainda é extremamente arrogante e não admite que estava errado. Ora, o que houve com o seu "eu desisto"? Queria, mas eu não consegui. Eu sei que essa é a característica principal do personagem, mas para o que acontece com ele no filme, acho no mínimo esquisito manterem essa personalidade nele até o final. Após a luta, vemos que a situação do Guardião do Fogo não é das melhores, pois o veneno deixou ele do mal. Os outros Toas conseguem prendê-lo, então o exorcizam. Depois disso, a Toa da Água
usa todo o seu poder para tirar o veneno do corpo dele. Ela fica extremamente fraca e, para se recuperar, absorve o elemento água. Após se recuperar, o Toa de Fogo faz as pazes com a sua irmã de água. E antes que alguém venha dizer, eles não se davam bem porque são de elementos opostos. Isso não faz sentido nenhum, porque existem 6 Toas. E esses dois são os únicos que não se dão bem porque são de elementos opostos. Se o filme tivesse estabelecido que todos dos elementos opostos se odeiam, tudo bem, mas não é isso que acontece. Eles chegam até onde a máscara estava os guiando, mas os Hakishis, olha o nome desses bichos, por isso que eu não falei antes, aparecem. Só que os guardiões também, então começa a batalha entre os Toas e os filhos do Makuta. Misturando os elementos, eles conseguem derrotar alguns Hakishis. Mas um deles ataca Takua. Para impedir que seu amigo morresse, Jeller se joga na criatura e morre. Sim, ele realmente morre. Vendo a cagada que fez por ser irresponsável, Takua aceita seu destino e se torna o Guardião da Luz. Agora, com todos os Toas reunidos, eles acabam com os filhos do Makuta. Takua se tornou Takanuva. E como Takanuva, ele diz que consegue ouvir Matanui e que está na hora de libertá-lo. Então, ele pega um dos filhos do Makuta, joga dentro de uma moto e vai embora, sozinho. De dentro da moto do Takanuva sai uma garota da tribo da água. Ela aparece lá no início do filme, naquela partida. E agora o filme quer empurrar ela goela abaixo, nesse final. Como se ela fosse uma personagem super importante. Mas até aqui ela só teve um momento de relevância. E nem foi tanta coisa assim. Agora o filme quer dizer que ela é tão essencial quanto a dupla de protagonistas que a gente acompanhou do início ao fim. O filme tá ficando covarde, querendo substituir o Jeller. Tô vendo essa zoeira. Takanuva finalmente encontra Makuta e começa a batalha final. Mais idiota que eu já vi na minha vida. Uma simples partida de cole. Vença e poderá tentar abrir o portão. Porque eles começam a jogar uma partida daquele jogo do início do filme. Só que não é uma partida toda elaborada, seguindo as regras. É só os dois tentando se matar, usando as conchas de sorvete. Imagina isso na profecia. Guardião da Luz enfrentará as trevas, jogando bolinhas nela. Ah, agora eu saquei porque o filme fez isso. Lá no começo, Takua faz uma jogada boa, mas erra. Depois da partida, o pessoal elogia ele, dizendo que, se ele aprimorar a jogada, não terá para ninguém. Beleza, isso já estava estabelecido, mas é sério que o filme resolveu trazer essa ideia de volta agora? Enfim, a garota da água traz o restante da galera para despertar o espírito da luz. Makuta tenta impedir, mas o Guardião da Luz se joga em cima dele. E os dois caem dentro de uma água esquisita, se fundindo em um Toa Yin Yang. Aí eu pensei, pô, essa fusão vai ter um papel importantíssimo na história. Não. Sim, essa fusão só serviu para abrir um portão. Além disso, o filme resolve ressuscitar o Jeller. O roteiro arregou e trouxe ele de volta. O portão de pedra cai em cima da fusão, sobrando apenas a máscara da luz. No final do corredor eles encontram um enorme selo. Para quebrá-lo precisam das 3 virtudes. E quem são os escolhidos? Jeller, a garota aleatória da água, e Takanuva, que ressuscitou. Agora, com Matanui liberto, eles podem retornar para o local onde nasceram. E assim acaba Bionicle e a Máscara da Luz. O filme tem 2 continuações. Eu não pretendo trazer review desses outros filmes, mas se esse vídeo for bem, eu posso pensar. Agora minhas considerações finais. Eu achei a aventura bem divertida, gostei da história. Ao longo do filme dá pra perceber que ele tenta construir uma narrativa coerente, mas ao mesmo tempo o filme tem vários furos no roteiro. E não é culpa do orçamento do filme, é um problema do roteiro. Eu entendo que a batalha final só foi daquele jeito por conta do orçamento, mas esses furos no roteiro é culpa do roteiro. Não tem nada a ver com o orçamento. E para uma animação de 2003, ela envelheceu super bem, porque ela não segue um padrão que as animações daquela época estavam seguindo, de tentar ser realista. Por seguir um estilo fantasioso, na minha opinião, a animação tá muito boa. Claro,
se você levar em consideração a época em que essa animação foi feita. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo.